Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafael Prata e esse é o 30º vídeo do canal. Sim, esse projeto que a gente começou esse ano com muito carinho já está chegando no seu 30º vídeo. E para dar uma coroada nisso, eu quis fazer aqui uma tag hoje. Essa tag ela não está em alta, não é uma tag que está sendo respondida por vários outros produtores de conteúdo literário, outros booktubers, mas é uma tag que eu lembro que quando eu vi eu gostei bastante dela, então eu tô resolvendo dar uma ressuscitada nela aqui. E é a tag de A a Z, no qual a gente responde 26 perguntinhas, uma para cada letra do alfabeto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeira pergunta de letra A, qual o seu autor favorito? Já é uma pergunta muito difícil, porque eu acabo lendo muita coisa diferente de vários autores, então ainda não tive muita oportunidade de ler diversas obras do mesmo autor. Mas só para falar um aqui, eu vou falar de um que as obras que eu li dele mexeram muito comigo, que é o Bernard Cornwell. Esse cara escreve ficções históricas como ninguém e os livros dele são extremamente viciantes. Segunda pergunta, bebida favorita durante a leitura. Muita gente gosta de umas bebidinhas quentes, chazinhos, cafés, achocolatados, coisas ali para te deixar quentinho e confortável. Mas no meu caso, eu vou na direção completamente contrária. O que eu mais gosto de beber durante a minha leitura, por incrível que pareça, são bebidas energéticas. Eu sei que é bem fora da curva, contramão, mas ali quando bate aquele sábado, você vai fazer uma leitura ali durante a tarde, você pega sua bebida geladinha, senta no sofá e começa a leitura. Não sei porquê, mas eu acho extremamente prazeroso e me ajuda até a concentrar bastante na leitura, então eu gosto muito. Terceira pergunta, citação literária favorita. E a minha citação literária favorita, não tenho sombra de dúvidas, é do Senhor dos Anéis. Falando mais especificamente da Sociedade do Anel, que é do Gandalf a fala. E essa frase é: tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Eu acho que essa é uma frase extremamente poderosa, eu levo ela pra minha vida. Sempre que eu tô me sentindo um pouco pra baixo, me sentindo um pouco inseguro, eu tento pensar nessa frase e ela ajuda. É realmente uma grande frase de um grande personagem de um grande livro. Quarto item, detestaste ler. Bem, felizmente a maioria dos livros que eu pego para ler por prazer, eu acabo gostando muito da leitura. Mas para responder essa pergunta, eu acho que eu vou responder até com um livro de um período da minha vida, que foram todos os livros que eu fui obrigado a ler durante o colégio. Realmente foram leituras que não clicaram comigo naquele momento de vida, talvez por ser muito novo, por não ter interesse mesmo, e acabaram sendo leituras muito morosas, muito chatas, e o que acabou me afastando muito de literatura brasileira durante vários anos. Eu tenho vontade de voltar e ler algum desses títulos hoje em dia, um pouco mais velho, com outra cabeça, mas realmente ler livros para a escola naquele período era uma atividade extremamente desagradável e muito pouco prazerosa. Próximo item da tag, estou lendo. No momento estou fazendo a leitura do livro Fernão de Magalhães. Eu citei esse livro no meu último vídeo aqui, das minhas metas literárias, e é uma ficção histórica sobre Fernão de Magalhães, que foi um grande explorador marítimo espanhol que veio da primeira navegação completa ao redor do mundo de barco. E ele foi responsável por criar o primeiro mapa mundi. Tá sendo uma leitura muito interessante, muito bacana, e com certeza vai estar resenha no canal depois aqui pra vocês. Item da letra F, feliz por ter dado uma chance. Feliz por ter dado uma chance foi a Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro aqui, ele me despertou bastante interesse, porque eu vi outros produtores de conteúdo literários falando sobre ele, e também pelo histórico da Carla, que ela é uma publicitária e da minha cidade, e dona de uma grande agência de publicidade aqui, então eu sempre tive ela como uma grande referência. Na hora que eu descobri que ela tinha escrito um livro que estava fazendo sucesso, não podia deixar de ler, e foi muito bom, e eu acho que foi minha primeira experiência lendo um livro nacional porque eu quis, não porque eu fui obrigado. E foi ótimo, adorei esse livro e eu quero ler as outras coisas que a Carla já publicou aqui. Próxima perguntinha, gênero literário que não lê. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer leitura de biografias. É algo que realmente nunca me despertou muito interesse, mas também foi algo que eu nunca procurei muito a fundo. Eu não leio esse tipo de livro, não por desgosto, mas até por falta um pouco de conhecimento. Eu tenho curiosidade de pegar alguma celebridade ou alguma figura
interessante, histórica, que eu tenho curiosidade de saber um pouco mais e ler esse livro. Eu só ainda não fiz isso, nunca li nenhuma biografia. Próximo item, hardcover ou paperback, que é o capa dura ou capa mole. Eu realmente não tenho muita preferência em relação a isso. Eu acho que o capa dura acaba ficando um pouco mais bonito na estante e eu não acho que ele tenha muito mais dificuldade ali na hora da leitura. Mas se o livro ele for muito extenso, eu prefiro que ele seja de capa mole, porque o manuseio dele fica um pouco mais simples. Próximo item, internet ou livrarias físicas? Bem, eu gosto muito de livrarias físicas, eu adoro entrar nelas e zapear ali pelos corredores, ver livros que eu não conhecia pela capa ou lendo sinopses e acabando descobrindo diversas obras diferentes, vários dos meus livros favoritos. Eu acabei comprando por ter visto eles na livraria e me despertado interesse pela capa deles. E eu acho que, tirando aqui os produtores de conteúdo literário, é muito difícil a gente conhecer novas obras literárias na internet, porque a gente não entra ali no site da Amazon, fica na seção de livros, seção de lançamentos, essas coisas, analisando. Normalmente, quando a gente vai fazer uma compra de livro na internet, a gente é muito mais bem direcionado e objetivo no que a gente quer. Então as livrarias físicas elas têm um papel fundamental na minha vida de me apresentar novas coisas. E realmente aquele ambiente cercado de livros, pessoas que gostam de livros, conversando sobre livros, é muito interessante e eu gosto bastante. Perguntinha da letra J. Julgas livros pela capa? Sim, julgo e muito. Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação nisso e eu acho imoral você criar um produto ótimo com uma embalagem ruim. A capa é a principal forma de venda do seu produto, principalmente no ponto de venda, que seria a livraria. Então, julgo livros pela capa sim. Perguntinha de letra K, Kobo ou Kindle? Eu acho que essa pergunta é extremamente simples de responder porque eu não faço a menor ideia do que seja um Kobo. E eu adoro meu Kindle, então você já tem a sua resposta. Item de letra L na nossa lista é livro mais longo que já li. E bem, essa pergunta ela pode ser respondida de duas formas por mim. Se a gente considerar O Senhor dos Anéis como um livro só, que nem nessa versão aqui, o livro mais longo que eu já li foi O Senhor dos Anéis. Mas se formos considerar O Senhor dos Anéis como 3 livros separados, que foi a forma que eu li eles, o livro mais longo que eu li, sem dúvida, foi O Temor do Sábio, livro número 2 da série da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, que é simplesmente maravilhoso. Eu tô aguardando ali o terceiro volume dessa saga aqui já há 11 anos e tô ansiosíssimo para continuar essa história. Item de letra M, falar um momento importante da minha vida literária. Eu acho que um dos momentos mais importantes da minha vida literária foi em dezembro de 2021. Eu tava numa ressaca literária muito grande. E eu, ali no mês de novembro, dezembro, eu tava começando a lutar contra ela. Eu tinha feito a leitura do Hobbit, que era uma leitura que eu queria fazer há muito tempo e não tinha feito ainda. E tava começando a ler um pouquinho livros desse box aqui, do Karl May, que são livros de Velho Oeste, bem bacaninhos, bem pequenos. Eu tava gostando bastante. E eu tava ali aos pouquinhos reconquistando aquele hábito de leitura que eu tinha largado há mais ou menos 2 anos. Mas aí no Natal, um grande amigo meu, Manuel Rocha, ele acabou me presenteando com esse box aqui, As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, e foi avassalador. A leitura desse cara aqui foi uma das coisas mais impressionantes em questão literária que eu já tive e acendeu a chama da leitura em mim de novo. Foi por causa desse cara aqui que eu resolvi abrir o canal pela capa, então, sem sombra de dúvidas, foi ter recebido esse presente aqui, que foi um dos momentos mais importantes da minha vida literária. Item de letra N, número de estantes que possui. Bem, no momento eu tenho 2 estantes, mas muito em breve terei que adquirir a terceira porque tenho já livros que não cabem nessas 2. Item de letra O, obsessão literária. Eu não me considero um cara com nenhuma obsessão literária, nada muito específico, mas olhando aqui minhas leituras do ano, deu pra ver que em vários livros eu gostei bastante. Uma narrativa contada de forma póstuma, com um narrador onisciente. Assim como nas Crônicas de Arthur, que eu acabei de mostrar, em Daisy Jones and the Six, Joyland, depois do mestre Stephen King, o próprio Nome do Vento, que é um dos meus grandes favoritos, também com um narrador contando a sua história de forma póstuma. Então, a gente pode falar que é um tipo de narrativa que me atrai bastante.
Agora vem uma pergunta um pouco esquisitinha: personagem que você namoraria na época da escola? Eu acho que eu ia seguir a tendência que eu tive na escola e não ia namorar ninguém por causa do excesso de timidez que eu tinha. Então fica aí a resposta dessa pergunta. Próxima pergunta: quantos livros tem para ler? E gente, olhando aqui por alto, deu para ver que eu tenho em torno de 90 livros para fazer a leitura ainda. É coisa pra caramba, eu me envergonho muito disso, mas estou lutando bastante para reduzir esse número o mais rápido possível e conhecer todas essas obras e histórias incríveis que estão aqui atrás de mim. Próximo item: ressacas literárias. Quando foi a última? Acho que a minha última ressaca literária, ela durou mais ou menos 2 anos ali, que eu comentei. E ela durou ali mais ou menos de 2019, final de 2018, até o final de 2021. Realmente foi um período muito grande da minha vida que eu passei sem ler. Foi um momento que eu estava abrindo minha empresa, eu estava trabalhando bastante, então eu não estava com muito tempo para leituras e para outros hobbies. E infelizmente acabei me afastando desse universo literário. Mas felizmente essa ressaca acabou. Próxima pergunta: saga ou série que você precisa terminar? E neste ano eu fiz a leitura da trilogia clássica da Fundação, mas a Fundação se estende além da sua trilogia clássica. O Asimov, posteriormente ao sucesso da trilogia, ele lançou mais 4 volumes desse universo da Fundação, sendo eles 2 prequelas e 2 continuações da trilogia. Se isso aqui for metade bom, o tanto que Fundação foi, já vão ser leituras incríveis. E considerando a saga como um todo, a saga do Império Galáctico e a saga dos robôs do Asimov também constituem parte desse grande universo da Fundação. Então é uma grande saga que eu tenho que dar continuidade na minha leitura. Próximo item: 3 livros preferidos. Bem, eu já citei aqui O Nome do Vento, mas vou citar mais 3, que com certeza são O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Arthur, mas se for para escolher um livro somente, eu vou escolher O Inimigo de Deus. E também tem que colocar Fundação nesse meu pódio, porque realmente Fundação é maravilhoso. Próxima pergunta: o último livro que leu? E o último livro que eu li foi Sombras da Noite, do mestre do terror Stephen King. Esse aqui é um livro de contos dele, o primeiro livro de contos dele, e foi uma leitura muito boa. Foi uma leitura um pouco devagar, mas é pela natureza do livro também, que são vários contos não intercalados entre si, então acaba quebrando um pouco o ritmo da leitura, né? Mas realmente tem cada conto incrível nesse livro aqui, que é difícil até de falar. Vai ter um vídeo separado para falar desse cara aqui, porque tem muita história aqui dentro. Então aguardem que vai ter vídeo. Voltarás a ler? Essa é uma perguntinha complicada para mim, porque eu quero falar sobre O Nome do Vento. Esse aqui foi um cara que eu fiz a leitura dele há mais de, 13 anos atrás. Sendo que o segundo eu fiz a leitura dele há exatos 11 anos atrás. E, infelizmente, apesar de gostar muito dessa história, lembrar de vários momentos dela, tem muito tempo que eu visitei esse universo, esses personagens. E assim que for anunciado a data do lançamento do último livro, Os Portões de Pedra, eu vou voltar e fazer a leitura do Nome do Vento e do Temor do Sábio. São 2 calhamaçaços, mas vão valer cada segundo essa releitura. Item de letra W: wishlist literária. O último livro que eu coloquei na minha wishlist. E o último livro que eu coloquei foi um livro que eu vi meu pai lendo muito enquanto eu crescia. E é um dos livros favoritos do meu pai, que se chama Armas, Germes e Aço. É uma narrativa feita pelo autor que conta a história da humanidade desde os tempos mais primitivos nossos até os tempos de hoje, e procurando entender várias coisas que deram certo e errado na sociedade e o porquê de tudo isso. Certos problemas sociais que temos hoje, problemas tecnológicos, porque alguns países se desenvolveram mais do que outros. É realmente uma viagem pela história, uma viagem sobre o nosso passado como civilização. Então, Armas, Germes e Aço, que está vindo agora com uma capa diferente, uma edição especial, alguma coisa assim, então me despertou bastante interesse de fazer essa leitura agora. Item de letra X: X marca o local, mostra o 24º livro da sua estante. E eu fiz a conta aqui mais cedo, o 24º livro da minha estante é esse aqui, Os 7 Pilares da Sabedoria, do Lawrence, da Arábia, o T.E. Lawrence. Esse aqui foi um livro escrito pelo Lawrence de forma até meio
de biográfica, talvez, que talvez até sirva ali para ser minha primeira biografia lida. E o Lawrence foi um dos personagens mais importantes da nossa história, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Ele foi enviado ali para a Arábia como um oficial inglês. E ele conseguiu unificar os povos que viviam naquela região para se juntarem ao exército inglês para defender a Europa de ser invadida por baixo pelo exército turco-otomano. O Lawrence conseguiu ser vitorioso nisso. Ele, por causa da sua bravura, por causa dessa liderança inata dele, ele comandou um exército de 10 mil homens contra os exércitos otomanos e garantiu praticamente uma vantagem inacreditável na Primeira Guerra Mundial, praticamente garantindo a vitória dela. Lawrence, com certeza, foi uma das figuras mais emblemáticas que a gente teve na Primeira Guerra e na história mundial nossa. Então, um livro escrito por esse cara deve ser lido. Penúltima pergunta, de letra Y: Young Adult ou livros adultos? E eu respondo com bastante tranquilidade que é livros adultos. Realmente o gênero Young Adult, que é basicamente um infanto juvenil ali, ele foi muito importante na minha vida ali com Harry Potter, Percy Jackson, The Authora Quest e vários outros. Mas hoje em dia eu não sei se eu teria tanto interesse em procurar outras obras desse tipo. Eu me vejo revisitando Harry Potter e Percy Jackson em algum momento, mas caçar novas sagas de livros infantos e juvenis para ler, eu não tenho muito interesse não. Vocês podem até deixar aí nos comentários alguns interessantes que eu posso procurar e, quem sabe, queimar a língua aqui. Estou aberto realmente a conhecer coisas novas. Então, deixem aí nos comentários. E última pergunta, ZZZZZ, qual foi o último livro que te deixou acordado até tarde lendo? Mas um livro que acabou me fazendo virar à noite lendo ele, porque eu não conseguia realmente parar de lê-lo até finalizá-lo, foi O Inimigo de Deus, o segundo livro das Crônicas de Arthur. Esse livro aqui, ele tem cada gancho, cada virada de mesa que te deixa embasbacado, principalmente depois de todo o cenário que se montou no Rei do Inverno, que é o primeiro livro dessa trilogia, que, nossa senhora, os personagens aqui, você teme por eles, você torce por eles, fica ansioso, e eu sabia que eu não ia conseguir dormir antes de terminar esse cara inteiro. Eu devo ter lido, sei lá, umas 250, 300 páginas durante a noite, e quando eu terminei a leitura desse livro, já estava de manhã e eu já tinha que me arrumar para ir para o escritório. Então, essa pergunta é muito simples de responder, como Inimigo de Deus. Bem, galera, essa foi a tag. A tag que eu achei ela legal, porque a gente acaba passando por várias coisas sobre a vida literária, a gente acaba falando de vários livros, vocês acabam conhecendo um pouco mais sobre mim. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Bem, e para o futuro, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês têm recomendações de novas tags. Tags é uma coisa que eu acho bacana de trazer aqui no canal de vez em quando. E acho que a gente poderia tentar fazer um formato que a cada dezena de vídeos a gente coroa o canal com mais uma tag literária. O que vocês acham? Deixem nos comentários também. E por favor, me indiquem outras tags. Bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima!